Covid-19, a realidade da educação, diretora Luana Klaus. Wuhan é a capital e maior cidade da província de Hubei, na China, sendo a sétima maior cidade do país e número 42 do mundo, possui 11 milhões de habitantes. No dia 31 de dezembro de 2019, casos de um novo tipo de coronavírus foram sendo confirmados e descobertos. O surto inicial atingiu pessoas que tiveram alguma associação ao mercado de frutos do mar de Wuhan, o que despertou a suspeita das autoridades que a transmissão dessa variação de coronavírus ocorreu entre animais e seres humanos. O mercado de Wuhan tinha bem mais do que somente frutos do mar. Essa era a lista de 112 animais encontrados no mercado. Alguns outros animais encontrados no mercado de Wuhan, onde era feito abate ao vivo, congelamento e entrega para longas distâncias. O mercado foi fechado para limpeza e desinfecção. Rapidamente, o vírus se espalhou para outros países. No Brasil, o primeiro caso de infectado pelo novo coronavírus foi registrado no dia 26 de fevereiro. Tratava-se de um homem que havia acabado de voltar de uma viagem da Itália e estava em São Paulo. No entanto, um novo estudo do Instituto Oswaldo Cruz estima-se que o vírus chegou no final de janeiro e que já tínhamos transmissão de Covid-19 no início de fevereiro. Já no Rio Grande do Sul, o primeiro caso foi confirmado no dia 10/3 de 2020. Era um homem residente da cidade de Campo Bom que também havia voltado de uma viagem da Itália. Não demorou muito para os primeiros casos de Covid serem confirmados em Novo Hamburgo e as aulas serem suspensas. Em 17 de março de 2020, as aulas na escola Sena Frederico Ludwig foram suspensas. O método de estudo de muitos alunos durante a pandemia foi a plataforma Classroom, porém nem todos tinham acesso à mesma. Qual foi a sua reação ao descobrir que estávamos diante de uma pandemia? Logo começou, eu achei que ia ser só uns 15 dias, que ia passar, que não era muito grave. Quando eu vi que era grávida, eu fiquei muito assustada, né? Sim. Porque eu fiquei muito preocupada com meus familiares, com a minha mãe, com a minha filha, né? Com todo mundo, né? Eu fiquei preocupada com um monte de morte que estava ocorrendo. Assustadora, porque pandemia é mundial, epidemia é local, é ou no município ou só num determinado lugar. Mas quando começou a falar pandemia, aí a coisa ficou feia, porque daria para se ver assim que não é uma coisa rápida, passageira, lenta, demorada, e por se tratar de vírus, pior ainda, mais demorada é. Só que a associação dessa pandemia com vírus, ela é muito... até tu te dá por conta que é vírus da gripe, tu toma um remedinho, faz o teu repouso por causa da moleza, do mal-estar, a febre, aquela coisa toda, chazinho, ameniza tudo e passa. Agora, se tratando Covid-19, um vírus mortal que tu não sabe direito o que ele ataca, mas tu sabendo que é o sistema respiratório, e aí tu vê que não é qualquer remedinho, qualquer chazinho e febrezinha que vai amenizar isso. A coisa é bem mais diferente. Sendo professora de ciências formada, isso também já torna ciências bióloga, né? Se torna uma visão mais ampla ainda da situação, porque se tu é uma pessoa comum, não digo pode ser até da área das ciências, mas bota a área da saúde, a visão é mais ampla. As outras visões não é tão grave assim a coisa, isso é uma coisa passageira, estão fazendo alarme, estão só fazendo
um terremoto, um alarme falso, aquela coisa toda que foi feito, né? A mídia falou que, meu Deus do céu, que tomassem vários cuidados. No entanto, a mídia, por um lado, está certa. Cuidados mais que redobrados. O que tu não era muito acostumado em estar lavando as mãos, hoje é essencial. O que tu não usava álcool em gel, que tu nunca ouviu falar em álcool em gel, mas lá de vez em quando tu escutava falar, tu só estava acostumado com álcool 70 para estar limpando a casa, perfumando, tirando a poeirinha ali, deu o básico do álcool, né? Só que falar em álcool gel, máscara, quem é que utiliza a máscara? Só um médico, quando tu vai fazer exame, ou o dentista, principalmente, que tu vai mexer no dente. Até aí é o teu costume de ver quem usa máscara. Mas tu sendo obrigada a ter que te mandarem usar máscara, aí a coisa foi assustadora, do tipo, só máscara para te proteger, para evitar de aspirar ou inspirar esse vírus. Tu não enxerga ele a olho nu, mas não é vírus de gripe, como dizem. Então, isso foi muito aterrorizante. Primeiro momento, eu fiquei, assim, incrédula. Eu disse, ai, será? Porque a primeira vez que eu vi, tava... Os primeiros, assim, comentários, eu tava em férias na Bahia, na casa da minha mãe. Eu fiquei meio assim, não tava levando muita fé, é uma coisa lá distante, né? Sim. Será que chega aqui? Será que não chega? É. Aí voltei em março para casa e comecei a ficar assustada, porque começou a virar o assunto dos jornais, né? E como você se sentiu quando as aulas passaram a ser remotas e ficaram bem mais que 15 dias assim? Muito angustiada, né? Porque o que acontece? Eu dou aula de artes. Artes é muito ruim remoto, sabe? Para dar aula, eu gosto do presencial, para conversar com vocês, para debater os assuntos, os menores, para eu auxiliar. Então, no remoto, eu fiquei de mãos atadas, né? Era só o Meet e o Class. Então, assim, eu senti muita falta do presencial. Não é a mesma coisa, né? Não. Quarentena, entre aspas, quarentena seriam 2 semanas, 14 dias. Sim. Só que, peraí, quarentena, 14 dias? Como assim? Até tu raciocinar como é que funciona, como é que é, tu ficar dentro de casa sem poder sair, vendo se tem os sintomas, aqueles ou algo parecido, é difícil. O difícil foi se adaptar à tecnologia. Tu estar dentro da sala de aula, cara a cara com vocês, explicando conteúdo, sem máscara, a voz abafada, que é agora. Vocês não conseguindo entender nada do que a gente fala. Para o lá atrás, o antes, que a coisa era mais fácil, né? Aquela coisa toda, foi um susto, um cansaço muito traumatizante, estressante. No momento a gente não sabia como ia funcionar, daí também tem todo um planejamento para dar aula presencial, contato com os alunos, daí daqui a um pouco veio a orientação e transforma aquilo em papel, transforma aquilo num grupo no Whats, e cada escola teve uma forma. Aí quando a gente não voltava, aquilo foi me angustiando, porque no primeiro momento o Estado não deu também um apoio, uma base, tudo foi feito, porque estava todo mundo sem saber o que fazer, e daí a escola entregava o material, depois foi aquele Classroom primeiro, que a escola que teve a iniciativa, que a gente também não sabia usar, e era foi bem complicado. Bem complicado, mas era uma forma que a gente vai ver esses primeiros momentos, daí já foi aumentando o tempo, assim, mas foi assustador, porque a gente não dominava aquilo, né? Então a gente tinha que dominar a ansiedade, novas tecnologias, mas foi bem louco.
Um aluno seu ou algum aluno que você conhece deixou a escola por conta da pandemia? Sim, sim. Tem muito aluno ainda que tá. Eu dou aula no Seno e no município. E Aham. muito aluno acabou desistindo, alguns foram trabalhar, né? Não sendo ideal, mas foram, né? Porque são de menor. Outra coisa, acabaram ficando desestimulados, né? Muito tempo em casa, com muita dificuldade. Apesar da escola dar atividade impressa, não é a mesma coisa que como na escola, como eu disse, né? Sim. Então, assim, teve diversos alunos, sim. No geral, né? Nas várias escolas que a gente vê também, teve bastante evasão. Vários. Até em função de ser pai, ser mãe, falta de acesso à internet, falta de acesso à tecnologia, tanto celular quanto note, e problemas dentro da própria família, o próprio medo de não estou entendendo, não sei, e isso é melhor eu desistir, deu, não vou fazer mais nada, não estou entendendo, não tem professor para me explicar, azar. Vários. Nas duas escolas que eu dou aula, muitos, né? Acabaram abandonando e estão na busca ativa, né? E é bem triste, assim, e alunos que já eram, não de 2020, mas alunos que em 2019 eram excelentes alunos, né? E simplesmente abandonaram. E não porque os que tinham dificuldades, muito permanecem, mas teve bastante alunos assim que abandonaram mesmo. Você acha que a educação decaiu por conta da pandemia ou continua a mesma de antes? Não, decaiu, sim, decaiu. Eu, até mesmo pelo que tu disse, que nem vocês estavam sozinhos em casa, né, na maioria, alguns com muita dificuldade, não tinham quem auxiliasse. Os pais não tinham culpa por dois motivos, muitas vezes estavam trabalhando e também não são formados, né, não são professores, fizeram o que podiam. Eu também sou mãe e sei que não é a mesma coisa, né, não é a mesma coisa o aluno em casa e a gente auxiliar e um professor, é muito diferente, até pelo ambiente na sala de aula tem mais concentração. Sim. Muitos alunos que eram ótimos alunos se desestimularam em casa, sabe? Eu acredito que assim, até por estar sozinho, né, não é a mesma coisa, sabe? Eu acredito que a educação decaiu bastante e vai levar um tempo, eu acho, para ter uma recuperação dessa época. Eu ia muito, e teve muita defasagem também. Porque, como nós estávamos em um período normal, aula presencial, tudo tumultuado, como era para ser, no exato momento do fica em casa, vamos ver o que vai acontecer, isso tudo mudou. Em 24 horas, tu tem que aprender a mexer num computador que tu não está acostumada, aprender a ter que colocar aula no computador que tu não está acostumada a levar os livros ali na escola, dar tua aula para tua turma lá, teu conteúdo, explicar, passar os exercícios e deu. Agora, tenta botar o livro no computador, a tua aula, é complicado. E dessa defasagem, muitos alunos não entendiam nada que se passasse. Por mais simples que fosse a aula, bem explicada, não conseguiam. Então, além de ser complicado, também foi cansativo, estressante. Para alguns alunos, assim, eu vejo que muitos professores acabaram elaborando mais as aulas, porque no Class tu tem se todo mundo tivesse o mesmo acesso, né, internet, Sim. um computador, uma coisa, é um ambiente que daqui para frente ele veio para ficar, ele não vai sair, né? A gente já tem hoje graduações que são todas feitas de forma remota, né? Claro que se todos os alunos tivessem esse acesso, ele facilita, porque tu consegue fazer muita coisa, tu consegue fazer, se tivesse muito acesso, de botar link, de fazer vídeo, de PowerPoint, de apresentação, Sim.
ele é rico. O que falta na realidade é a igualdade entre, né, os estudantes, professores com os equipamentos. Nós professores até ganhamos equipamentos, mas com a internet de qualidade e tal, que possa ficar mais próximo, porque daí tem um aluno que tem um celular que trava, tem um aluno que tem um celular de última geração, tem um aluno que tem um computador excelente. Eu acho que muitos professores aproveitaram para estudar, para se atualizar, eu acho que a questão da educação é mais, os professores em si se superaram, assim, aí o aporte do Estado que às vezes fica deficitário, assim, e claro que cada família tem uma realidade e que o afastamento, né, do olho a olho, aquela coisa da sala de aula, acaba por prejudicar um número, eu acho, significativo de alunos que não têm, às vezes, em casa, alguém que possa ajudar, um irmão, um pai que tenha instrução, ou tenha facilidade, porque eu entendo que se é uma coisa só de leitura, pode ser mais fácil que aquela aula de matemática, aquela aula de física, então eu acho que também vai de cada aluno, mas as estruturas não são iguais, né? Então, para aqueles que se esforçavam, vai, mas eu compreendo que a gente vai levar mais um tempo para conseguir retomar essa perda, né, que de uma forma ou de outra teve, né, com esses 2 anos, né, de ensino à distância. Sim. De acordo com os dados do meu formulário de pesquisa, cerca de 62,4% dos alunos aprenderam mais ou menos os conteúdos, 13,5% não aprenderam e 24,1% dizem que aprenderam. Uma grande parte dos alunos também disseram que ficaram surpresos e chocados ou tristes quando descobriram que estávamos diante de uma pandemia. No primeiro momento, muitos alunos tiveram dificuldade com os estudos em casa de maneira remota, pois não sabiam mexer no aplicativo ou não tinham celular e internet. Para a maioria dos professores não foi diferente. Disseram que se sentiram sozinhos, tristes ou angustiados. De acordo com as minhas pesquisas, para a maioria dos professores, dar aulas online foi muito desafiador, e cerca de 66,7% conhece algum aluno que saiu da escola por conta da pandemia, 28,6% talvez e 4,8% não conhece. Grande parte afirma que a educação decaiu por conta do isolamento social. Agora, grande parte da nossa esperança para voltarmos ao nosso normal está na vacinação. No estado do Rio Grande do Sul, aproximadamente 8 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina, cerca de 74% da população, e 6 milhões receberam as 2 doses, cerca de 56,6% da população. Para termos uma melhora na educação brasileira e mudarmos os dados ruins e alarmantes, precisamos de esforço coletivo de toda a sociedade. Podemos chegar lá, pois conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Agradecimento às participações especiais no curta-metragem. Professoras Maria Simone Dietrich dos Santos, Danube da Cunha Fogliato e Sabrine Fortes Huguin. Muito obrigada!